Bom, hoje a nossa conversa é sobre fora da caridade não há salvação. Isso é um título, é uma temática já muito abordada por muitos. E muitas das vezes ela é compreendida na sua forma superficial. Quando eu digo superficial, é sem o entendimento do porquê fora da caridade não tem salvação. E a nossa ideia aqui hoje, a nossa intenção aqui hoje é descascar esse envelope, ou descascar esse abacaxi, e a gente trazer o porquê dentro da caridade. Então, a princípio, tem salvação. Será que tem? Também é essa a pergunta. Ou se dentro de outra coisa tem salvação. E quem cunhou essa frase? Vocês sabem? Foi Paulo, né? Hã? Allan Kardec. Foi Paulo de Tarso. Ela está lá dentro do Evangelho. Então a sua resposta também está meio certa. A gente divide uma bola aqui, metade do gol é meu, metade do gol é seu. Então a ideia aqui hoje, para que a gente tente um processo de sensibilização, é entender como que Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, maturou em si alguma coisa que levou a ele a esse entendimento de que fora da caridade não há salvação. É sair essa linha do tempo. Em alguns momentos a gente vai fazer alguns cortes. A Lígia está de férias lá no Brasil e é ela que controla o tempo, porque o desafio de fazer isso aqui em 35 minutos é impossível. Então a gente aproveita que ela está fora e esquece o hora. Entendeu? Olha o substituto, já vieram. Mas a gente vai dar alguns cortes, alguns saltos, justamente para tentar encaixar isso dentro desse tempo, né? Para começar a falar desse processo, esse indivíduo, Saulo, era um apaixonado, né? E esse é um dos panos de fundo. Mas antes disso, existiam três personagens, mas a gente vai focar em dois. Abigail, Estevão e seu pai. Abigail e Estevão, dois irmãos, e com uma educação muito primorosa, uma educação na terra muito primorosa, mas que já trazia uma bagagem absolutamente gigante de vidas anteriores. Tanto que foram os dois grandes companheiros de Paulo. Abigail, a sua grande noiva nos céus, e Estevão, o seu irmão, se me permite a expansão poética, digamos assim. Foram separados por uma questão do destino, o pai morreu, Abigail e Estevão separados, Abigail com uma impressão, uma ideia de que Estevão já tinha morrido, já tinha desencarnado. E que não foi muito verdade. Passou por um processo de escravidão e voltou à vida, digamos assim, numa interação com Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Esse é o pano de fundo. Abigail tocou sua vida com amigos que a receberam e desconhecia a vida, a existência até então de Estevão. Para ela, o irmão tinha morrido. Então tocou uma vida, entre aspas, só. Saulo conheceu Abigail, aquele processo de namoramento. Então, de um lado, ele se namorava ainda mais profundamente por Abigail, no outro, ele perseguia os cristãos, Estevão, um dos cristãos da época. E olha aquela questão, aquela dificuldade. E quem era Saulo? Isso é importante, porque a pessoa que vai fazer fora da caridade não há salvação, ele passa por um processo de maturação, de um estado original para um estado final. Saulo era um indivíduo extremamente educado sob todas as formas, numa bagagem espiritual absolutamente profunda da tradição dos hebreus, estudou o Velho Testamento, conhecia os profetas em detalhes. Um dos seus professores era um dos maiores da época, chamado Gamaliel. E
no que tange a cultura grega, é só dizer que ele era Saulo de Tarso. Tarso competia com Atenas naquele momento sobre o esplendor do conhecimento. Então era alguém que, além de ser um doutor da lei em franca expansão, era alguém que tinha um pacote bem amplo. Por isso que muitos consideram o vaso escolhido por Jesus. Para fazer um paralelo, Saulo era mais ou menos assim, formado em Harvard, com mestrado e doutorado em Cambridge, falava 3, 4 idiomas, moreno, do olho azul, forte, bonitão, e tinha uma Ferrari na porta. Esse era Saulo para aquela época. Aquilo era um poço de vaidade. Aquele indivíduo quase que um cenário oposto a alguém que conseguiria consolidar em uma frase a doutrina de Jesus. Fora da caridade não há salvação. E é sobre essa epopeia de transformação que a gente tende a conversar aqui hoje. E Saulo, essa pessoa, era o maior perseguidor dos cristãos. A alma gêmea de Abigail. Ia para Corinto, Abigail de Corinto, que vivia em Jope. Jope é a paisagem parecida com aqui no interior de Portugal, quase divisa com a Espanha, é o Alentejo, aquele vermelho. Ele ia na liteira, já quase que querendo que a liteira andasse mais rápido para que pudesse encontrar aquela docilidade de Abigail, o seu contraponto do dia a dia, e ia namorar no jardim. O namoro, igual antigamente, né? Conversar, admirar a paisagem, no máximo uma encostadinha mão com mão, né? Não é igual hoje, não. Então, Saulo também tinha ao seu lado uma alma delicada. E começa a gerar um antagonismo estranho, um perseguidor implacável dos cristãos e, ao mesmo tempo, uma alma delicada. Isso, por si só, no mesmo pacote, já gera uma estranheza. A pergunta que faz, por que ele perseguia os cristãos? Ele era bom ou era ruim? O que tinha esse homem, que era uma força da natureza encarnada, na sua capacidade de realização, com a bússola tão divergente? É esse o contexto. Como que o responsável pela morte de Estevão podia amar de forma tão profunda Abigail, sua única mulher, a sua única amada, porque não foi mulher dele em nenhum momento. Foi um frustrado nesse contexto de uma criação familiar. Então, nos seus 30 anos, um físico esplendoroso, ele tem a morte de Estevão nos braços. O problema todo é que um braço da história encontra o outro. Abigail sabe que Estevão então está vivo e está preso e vai à procura de Estevão, vai ter com ele. Chega no dia do julgamento, onde Estevão já estava quase desencarnando. E entende que o responsável maior por aquela morte era o seu amado. Aquilo gera nela aquela angústia profunda, um processo de tristeza, de embotamento, de quase depressão. Não depressão a doença, mas depressão de se fechar em si por desilusão. Entenda, não vamos comparar esse processo de desilusão no nosso piso. Vamos botar isso no piso dela. Uma mulher grande. Enfraqueceu-se, distanciou-se de Saulo e faleceu. Isso em Saulo gerou uma revolução íntima, porque na sua visão obtusa, ele não se responsabilizou por Estevão e nem por Abigail. Ele responsabilizou os cristãos. E dito isso, intensificou de forma absoluta a perseguição dos cristãos. E numa dessas, ele advém a possibilidade de capturar
Ananias, um grande líder dentro da escola cristã, que estava em Damasco. Vende essa ideia no Sinédrio e segue para Damasco. Atravessa o deserto e, chegando nas portas de Damasco, depois de uma travessia de alguns dias a camelo, e não era um cavalo, não aguenta, ele se sente muito mal, embota a sua visão, percebe um raio de luz e cai. Esse cair, vê de longe a luz se aproximando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não reconhece a voz pelo som, mas ele reconhece o dono da voz pela carga. Senhor, que queres tu que eu faça? Essa é a mudança de paradigma. Reconhece o abismo que existia entre ele e Jesus, o dono dessa voz, e sabe, ou melhor, não faz ideia da dificuldade que seria essa transposição. A dificuldade que seria desse poço do egoísmo, da vaidade, para um indivíduo que vai ser, no final da vida, considerado o apóstolo dos gentios, o Senhor Caridade. Fica cego, vai para Damasco, e nessa engrenagem, o perseguido Ananias o procura sobre a tutela de Jesus, o procura para desfazer aquela cegueira. Aplica-lhe um passe, a cegueira é desfeita, e Saulo, ainda estupefado pela aquele processo, quis saber um pouco mais, se informar quem é o Nazareno de forma real. Qual é a grande proposta de Jesus, que naquela carga emocional botou por chão toda a estrutura que eu trazia da primeira revelação? Ele compreendeu no coração a primeira revelação, Moisés enquanto raiz e Jesus enquanto tronco. Espiritismo, anos depois, enquanto a copa. Espero que a gente seja os frutos. Mas essa estrutura, Ananias leu com ele as suas anotações e ele pediu, eufórico, deixe-me copiar. Conseguiu essa honra de copiar todos os escritos que Ananias possuía. Copiou manualmente, copiou para si, gravando quase que no DNA da alma cada letrinha daquela. O tempo passa, poucos dias, Saulo retorna para Jerusalém, para o Sinédrio, leva a sua palavra e já tem o primeiro choque cultural. Aquele modelo mental do doutor da lei já não tinha um poder de argumentação mais sobre essa nova lógica, essa nova ordem. Vai expor suas ideias no Sinédrio e é descascado. Ele apanha, quase que literalmente, de todo lado e não tem a argumentação nova para fazer mudar, para mudar o quadro. Isso ele se sente ridicularizado profundamente e não entende o porquê, porque a transformação já estava em avanço, em estado avançado. Procura Gamaliel e Gamaliel, o primeiro sábio, seu professor lá no tempo de juventude, que também foi tocado por essa questão, por esse ensinamento trazido por Jesus, chega a algumas resoluções, chega em alguns acordos. O seu mestre antigo indica, poxa, é necessário atravessar o deserto da alma. E faz uma proposta, eu não vou dizer irrecusável, porque eu fugiria dela de todas as formas. Um período... Hoje seria um período sabático. Para Paulo, foi literalmente o seu período no deserto. Gamaliel usa dos seus contatos e Saulo vai para
entre aspas, oásis no meio do deserto. Entre aspas, oásis, porque não tem aquela conotação de palmeiras, né? É um oásis numa linha de trabalho, numa fabricação de tendas. Passa ali 3 anos. Antes, gordo e cheio, feito um doutor da lei. Transforma-se num beduíno e forte. Essa transformação física tem um paralelo, um contraponto na sua transformação moral, no seu modelo mental. Nesse período, ele mora com 2 pessoas. 2 pessoas que vai gravar nele uma mudança absoluta. Áquila e Prisca. Áquila e Prisca é, dentro do Evangelho, o modelo de relacionamento homem-mulher. É aquele perfil de casal onde um colabora com o objetivo do outro. Eu acho que todas as ex minhas queriam que eu fosse o Áquila, né? Mas não dava. E acho que todos os ex vão querer que as suas esposas ou parceiras fossem a Prisca. Mas eu sei que é difícil. Tamanha a profundidade e a sintonia desse casal. Esse casal é tão importante no Evangelho que ele vai tocar ele mais à frente um pouquinho. Os 3 anos passaram. No final do processo, nessa conversação diária sobre as escritas de Jesus, Saulo se expande um pouco mais e pergunta: mas por que o deserto, Áquila e Prisca? Com uma cultura tão grande como a que vocês têm, vocês conseguiriam outras posições? E eles relatam porque em tempos anteriores o nosso envolvimento com o cristianismo ficou perigoso para nós, porque existia lá um senhor que, inclusive, Saulo, tem o mesmo nome que você, que nos perseguia. Aquilo doeu, eu não sei, eu não consigo descrever, mas aquilo deve ter doído de forma absoluta nele. E ele se revela enquanto o perseguidor dos 2. Acontece um processo de reharmonização, de perdão, de reconhecimento do antigo e o reconhecimento do novo indivíduo. Tempo passa e chega-se os novos acordos. Áquila e Prisca sairiam do deserto e seguiriam o caminho para Roma e depois Corinto. E Saulo iria começar o seu processo de retomada do caminho. O deserto da alma, esse período sabático de Saulo de Tarso, é o que a gente enfrenta quando nós somos chamados a um processo de testemunho. É onde, quando nós não nos alinhamos por um processo harmonioso, por amor, vem a vida e nos coloca num processo de dificuldade, entre aspas, chamando a nossa atenção, nos chamando pela orelha. É quase que quando a gente tem um desafio, olhar para aquele desafio e perguntar: o que isso aqui quer dizer para mim? O que isso aqui quer arrumar na minha vida? E foi esse período de análise, e foi nesse período que Saulo fez essas análises. Paulo retorna e vai de cara para Jerusalém, na casa do caminho. E procura por Pedro, né? E quando bate na porta, o doutor da lei, ele é atendido. Quem é? Saulo de Tarso, o doutor da lei convertido. É mais ou menos que jogar pólvora no palheiro, né? Sai correndo cristão de tudo quanto é lado. Porque ninguém acreditava, o que era mais que o normal. Ele é posto de canto, é encaminhado para outro lugar, vão verificar depois. Verificou-se lá por Bernabé que aquela mudança tinha tudo para ser verdade, e Pedro vai ter uma conversa com ele. E eles chegam a alguns acordos. Um acordo final, como final desse plano, Saulo vai para Tarso. Saulo de Tarso, a sua cidade de origem. Fica por lá 10 anos. Inicialmente, sofre a negação familiar, seu pai, os seus de uma forma geral, e trabalha como tecelão no couro,
sandália, arreio para cavalo, enfim, ganha o próprio sustento. E exemplifica em si aqueles ensinamentos de simplicidade e disciplina pregado por Jesus. Começa a debater com os cidadãos da região os conhecimentos mais profundos da primeira revelação, mas acompanhado da visão de amor trazido por Jesus. O não vim destruir a lei, e sim da ferramenta para que fosse cumprida, ele começou a pôr isso em prática. Pôr isso em prática, mas ainda assim tinha os seus grandes dilemas, as suas grandes dificuldades. Um dia, num momento de maior tristeza, acabou-se o dia, era aquela tarde, Saulo sai a caminhar. Imaginando essa paisagem do Alentejo, onde quando o sol foi mais denso, mais forte, onde as plantinhas soltam aquele aroma claro da evaporação junto do seu aroma natural, aquele cheiro de orvalho, aquele cheiro de relvado fica intensificado. Era assim que Saulo se encontrava, lamurioso, com saudade de algo que ele não sabia. Ele sente um sono, encosta-se numa pedra e adormece. E ao adormecer, sente-se quase que tragado e percebe uma maior possibilidade física, mas não conseguia falar. Não conseguia. O raciocínio era mais lento ao ponto de não conseguir falar. Não falar o que pensava. E vendo longe chegando dois vultos, Estevão e Abigail. Estevão já atuando ali quase como um complemento, digamos assim, do seu anjo da guarda. Seria o seu guia. E Abigail, a sua noiva celestial, de um noivado nunca consumado num casamento. Paulo, num arroubo de emoção, de expansividade, quis falar algo, mas era impossível frente àquela carga emocional. Começa a chorar frente a Estevão porque sabia que ele era o verdugo. E Estevão era uma pseudo-vítima. Pseudo-vítima porque não era vítima. Isso seria um ponto muito pouco para ele. Pseudo era um espírito grande para ser vítima. E Estevão recolhe ele daquela tristeza. E Abigail se aproxima e ele começa a expandir as suas angústias de futuro. E nesse processo de expansão, Abigail percebe as suas queixas, as suas dores, as suas dúvidas e dá o seu grande primeiro conselho. Ama, Paulo, ama, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor, no nosso piso evolutivo, chama-se cuidar. Porque não tem como amar ao inimigo da mesma forma que a gente ama a alguém que a gente tenha uma afinidade profunda. Então seria ingenuidade da nossa parte. O que é possível? É o cuidar. Então ame, Paulo, cuide de todos. O amor cobre uma multidão de pecados. Paulo pega aquele conselho e guarda para si, mas ainda tinha muito. Mas e contra as iniquidades? Vai ser difícil. E as pessoas que não entendem esse dilema da circuncisão junto com os cristãos, mostra para ela a sua carga emocional de dúvida? Espera, Paulo. Espera. Guarde o seu coração em paz. Ele continua, capta aquilo para si, mas não foi o suficiente. Mas por onde começar? E o dia a dia? Trabalha, Paulo. Trabalha alinhado com aquele amor cuidado, aquele amor caridade. E aí começa a ter nele aquele fio condutor que vai chegar ao Paulo de Tarso. Ela já se esvai, a imagem já sendo desfeita,
ele ainda angustiado, ela percebe que precisava terminar aquele contato, mas não podia deixar o amado naquela situação, e perdoa Paulo. Porque quem perdoa se liberta. Paulo guarda aquilo no DNA da alma e guia toda a sua vida mediante a esse conselho de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. Retoma, muda o chip, muda o nome de Saulo para Paulo de Tarso, num processo íntimo de um novo batismo, de um novo começo. Tamanha profundidade que essa experimentação toca nele. E começa o seu trabalho, já começa a ter no horizonte o seu trabalho mais desenhado. Como ele tinha ido para Tarso num acordo com Pedro, chegou o momento que esse acordo iria tomar fase 2. Bernabé, outro trabalhador, vai até Paulo. Paulo, está na hora, meu amigo. Espero que você tenha estudado direitinho a lição, porque chegou na hora de trabalhar. E eles começam os seus processos de expansão do cristianismo. No primeiro momento, precisava recolher dinheiro para a manutenção da Casa do Caminho. E a estratégia era: vai para uma cidade, abre um centro, na época uma igreja, mas é a mesma coisa. E cria-se um grupo de trabalho, vai para outra cidade, cria-se outro grupo de trabalho e por aí vai. E a expansão se deu dessa forma. Mas o trabalho era grande, a Lígia não está aqui, mas a hora está passando. E Paulo sente-se angustiado porque não ia dar conta. Não seria possível uma única pessoa dar conta de toda aquela vastidão de atendimentos. Porque uma vez ele iniciando um grupo, ia para outro, aquele grupo precisava de maturidade para se manter. E como é que... Cadê o criador? Cadê o fundador? O fundador está em outra cidade, então chama ele aqui. Isso não dá certo. É uma caminhada longa, literalmente uma caminhada. Nesse processo de angústia, Estevão o inspira as suas cartas. Se fosse hoje, era WhatsApp, Skype, mas na época era carta. E é essa carta que demonstra a grandiosidade de Paulo. Em específico, primeira carta aos Coríntios. Paulo, aqui, ele já não era aquele novato. Ele já não tinha mais seus 30, já tinha os seus 40 e poucos anos. Já tinha passado o deserto, 10 anos de Tarso, já tinha maturado aqueles conhecimentos, já tinha passado o pão que o diabo amassou com o rabo, no questão de desgosto e desprezo, por conta do seu novo posicionamento. E já estava se encaminhando para ser esse apóstolo caridade. O que iria cunhar: fora da caridade não há salvação. Em específico nessa frase, salvação. Vocês já pararam para pensar o que é salvação? Fazer uma pergunta então. É preciso ter a resposta. Você se entregaria a um novo comportamento, a um processo de salvação, a uma mudança, se acreditasse que não tinha vida após a morte? Ou que se acreditasse que existia somente uma encarnação? Olha só que interessante isso, né? Numa visão materialista, considerando uma única encarnação, eu não me entregaria. Principalmente se eu estou bem. Se eu estiver mal, eu vou tentar mudar para ficar bem. Mas se eu estiver bem, vamos ficar quieto aqui, não vou mexer nesse jogo não, deixa quieto. Mas e pensando salvação neste conceito trazido por Paulo? Ou seja, com múltiplas encarnações, com uma vida pós-desencarne, que era esse conceito. Sobretudo depois do evento, do episódio com Abigail e Estevão, onde ele visualiza isso.
Essa aqui é a mudança do paradigma. Fora da caridade não há salvação. Qual salvação? Porque para a gente espírita, salvar-se é uma visão muito maior, porque a gente não vê pontualmente. A gente entende que reencarnações são fases de jornada que sai de um estado de simplicidade até num estado de pureza. Vamos habitar N corpos, N mundos, etc. Mas é essa a jornada. A salvação final está aqui. E por que então fora da caridade não há salvação? Começa a ter um cheiro de que o processo caridade engloba todo um código que permite a salvação enquanto jornada do espírito. Não essa instância só. A jornada do espírito. Caridade é a virtude que contraria o egoísmo e o orgulho. E qual é o primeiro mandamento? Para complicar. Qual é o primeiro mandamento na lei? E o resto? É isso aí. Sabendo que essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ela tem umas nuances que a gente precisa entender. Amar ao próximo como a mim mesmo é cuidar do próximo. Começa a ter um cheiro aqui de um elo entre o primeiro mandamento e uma reescrita desse mandamento, como fora da caridade não há salvação. É por isso que se diz que toda doutrina trazida por Jesus foi consolidada nessa frase, ou nessa prática caridosa. Só que caridade existe técnica. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Eu faço a pergunta, vocês fazem a resposta. Essa eu quero ver, hein? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Eu vou dar cola, vamos lá, né? Porque é longo. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Isso aqui é um processo de maturação do indivíduo, porque benevolência é algo que a gente conquista e inicialmente não temos. Quando eu digo não temos, não é o João, o Manuel, o Antônio. O indivíduo, até ter, ele precisa desenvolver, maturar, construir. Então, benevolência para com todos é ser bom. E existe uma diferença entre benevolência e beneficência. E é aqui que foi a grande entendimento já trazido por Paulo. A diferença entre benevolência e beneficência é que beneficência é ser bonzinho, benevolência é ser bonzão. O que é isso? Beneficência é um ato bom, é dar o pão, a sopa, um dinheiro. E benevolência é envelopar esse ato com amor, com cuidado real. É ser bom. De tal forma que ser beneficente é um processo para ser benevolente. Nem todo beneficente é benevolente. O contrário não é verdade. Todo benevolente ele é beneficente. Ah, Rodolfo, então no meu estado de ignorância, de rusticidade moral ou emocional, passa por esse processo? Sim. Por isso, fora da caridade não há salvação, é um processo também de maturação do indivíduo. Porque como que se desenvolve a benevolência? Vocês já fizeram voluntariado? Possivelmente todo mundo sim. Talvez não de forma estruturada enquanto voluntariado, mas já fizeram isso de forma empírica. Eu desafio a todos. Aquele dia que o coração está vazio, doído, sem saber o motivo. É baratinho isso, tá? Pega uma garrafa d'água, bota um sachêzinho de chá e entrega para quem precisa na sua rua mais perto. Eu duvido que você não volta melhor do que estava. O fora da caridade não há salvação, ela também tem um efeito prático. Você sai melhor do que entrou. É quase que um efeito quimioterápico, é farmacêutico. O indivíduo está mal, está mais ou menos... Vem cá, meu amigo, vamos aqui entregar uma meia dúzia de chá ali na frente. E quando eu digo chá, eu digo qualquer coisa.
Se envolve dentro da casa espírita com esse tipo de atividade. Se envolve com esse tipo de atividade. Começa a maturar no indivíduo a mudança. Por isso a frase, espíritas amai-vos ou cuidai-vos, eis o primeiro mandamento, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso aí é uma ordem de prioridade. Estudar é muito importante, importantíssimo, porque a gente tem que fazer bem feito. Mas tem que fazer, né? Isso é importante. Lá em Braga, pensando nisso, o pessoal começou agora a visita no lar. E é nesse caminho a proposta. Gerar esse contato com a dor do outro para que a nossa dor fique um pouco mais no piso do normal. Diminua de tamanho. Bom, Saulo de Tarso foi inspirado às suas cartas. Ele foi inspirado ou foi saciado nas suas dúvidas de como atender a tantos. O seu desejo de cuidar de tantos foi inicialmente saciado. Inicialmente porque ele tinha que fazer. E ele começa então as suas cartas. O que a gente quer aqui é a carta para Coríntios, para os coríntios. Coríntios, os habitantes de Corinto. Aqui um parêntese. Corinto era uma cidade cosmopolita. Era Roma de antigamente, ou Nova York de hoje. Está mais para Los Angeles de hoje. Se Los Angeles tivesse mar, era igualzinho. Mas é igualzinho mesmo, vocês vão entender o porquê. Era um porto, uma grande metrópole, culturalmente vastíssima. Quando eu digo culturalmente, é no sentido da heterogeneia, gente de todo tipo. E era um polo comercial. Era um porto, então chegava navio. O que o navio tem? Marinheiro, né? Entenderam onde eu vou chegar, né? Cheio de marinheiro. E era uma cidade que tinha, por cultura, a vivência da experiência religiosa sobre o culto de Afrodite. A deusa do amor. As sacerdotisas de Afrodite permitiam a vivência religiosa aos marinheiros mediante um processo de troca financeira. Era o culto religioso passando por uma experiência sexual. Esse era o estado de Corinto. Esse era o universo que pairava no ar. E lá foi Prisca e Áquila. O casal certinho do espiritismo do evangelho. Casal certinho mesmo, aquele parzinho de dois, entendeu? Causaram um impacto na comunidade evangélica local absurdo pelo seu comprometimento mútuo com o objetivo crescer, com o objetivo integralizar-se e com esse processo de respeito. Foi aqui que esse slogan do casal modelo no cristianismo foi cunhado. Olhando esse período, esse trabalho, essa missão. E a carta aos Coríntios nada mais é do que uma tradução para o papel do amor entre Áquila e Prisca sob o olhar de Paulo de Tarso. Aí muda, né? Porque o objetivo daquele casal era um objetivo alinhado a Cristo. Era um objetivo que passava por cuidar do outro. Era um objetivo que passava por um processo de caridade real. E trazia aquele estigma de Paulo, do apóstolo caridade. E isso aí é importante. E ele começa assim. Todo mundo sabe. Mas todo mundo, ou melhor, a tradução mais comum traduz equivocadamente a palavra amor. Que não é amor, é caridade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver caridade,
Sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens e sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, é caridosa e bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem é escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido por Deus. Por ora subsistem a fé, a esperança, a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Tempos depois, Paulo tem o seu processo de assassinato. Mas é importante aqui para a gente entender que aquele coração vaidoso transformou-se, quebrou-se, ajuntou-se e reconstruiu-se no apóstolo, o apóstolo Caridade, e que demonstra em si a exemplificação da sua máxima: fora da caridade não há salvação. E demonstra os porquês. O porquê que, no limite, tendo isso como base, a gente vai ter sempre uma bússola a seguir. Então, para terminar, quase que com um desejo para 2020 para todos nós: não alegues defeitos. Isso é o poema Recanto de Paz de Emmanuel. O nome do poema chama-se Apoio, o livro Recanto de Paz. Não alegues defeitos deixando de servir. Não percas vida e tempo fitando os próprios males. Remédio em teu remédio é o bem que distribuas. Esquece-te e confia, serviço é cura e paz. Cada rosa no barro é uma explosão de luz. Quando te falte forças, Deus te sustentará. Muito obrigado.